Olá, salve, salve! Band Mulher começando nesta segunda-feira. Seja muito bem-vinda e muito bem-vindo para você que me assiste pela TV e também pela internet. Já quero mandar um alô também para o interior do estado, você de Brumada, Alagoinhas, Vitória da Conquista, Ilhéus, Cruz das Almas, Itabuna, Santo Amaro, Lauro de Freitas. Muito obrigada pela preferência e pela companhia. É um prazer estar com você para a gente bater aquele papo gostoso e inteligente que você só encontra aqui no Band Mulher. E você sabe que aqui no programa a gente fala sobre tudo, né? Saúde, educação, moda, vida simples, sobre o que acontece aqui em Salvador, na Bahia e no Brasil. E claro, que sempre abordando questões que são importantes na vida da mulher. Hoje eu te convido a pensar junto comigo sobre um assunto que é muito difícil para muitas mulheres. Algumas que ainda não conseguem nem identificar o que estão passando e se veem tristes e sem saber o que fazer. Eu estou falando, sabe sobre o quê? Sobre o relacionamento abusivo. Um simples controle sobre o lugar que a pessoa pode ir, com quem ela pode andar, uma ameaça de término da relação ou um ciúme exagerado. São exemplos de situações de uma relação abusiva. É sobre isso que a gente conversa aqui no estúdio. Eu estou com o psicólogo Clebson Ribeiro. Tudo bem, Clebson? Seja muito bem-vindo. Tudo bem, é um prazer imenso estar aqui com vocês e principalmente poder ajudar aí as mulheres a entender um pouco mais sobre esse problema e entender, né, como elas podem resolver e sair dessa situação. Muito obrigada. A gente também recebe a auxiliar de enfermagem Valdiceia Ferreira. Oi, Valdiceia, tudo bom? Tudo bem. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Aqui com a gente mais uma vez a advogada Daniela Portugal. Oi, Daniela, tudo bom? Olá, Pamela, tudo bom? Um prazer estar de volta. Obrigada pela presença. E a coordenadora do eixo de enfrentamento à violência da Secretaria de Política para as Mulheres, Lanai Santana. Oi, Lanai, tudo Pamela, bom? Tudo bem. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Bom, como eu comecei ali falando, é muito difícil de falar sobre relacionamento abusivo, porque muitas vezes a gente não consegue identificar que estamos numa relação abusiva. A gente começa a achar primeiro que tem alguma coisa errada com a gente, com nós mulheres, né? Por que essa relação não está dando certo? Deve ter alguma coisa errada comigo. E aí, antes de eu fazer uma pergunta para vocês, como profissionais que estão aqui hoje, eu queria fazer uma pergunta mais pessoal até. Daniela, como eu disse, é muito complicado e é uma coisa que atinge desde essa mulher que é formada, que já atua ali profissionalmente, até essa mulher sem instrução, né? Desde a classe baixa até a classe mais alta. Esse problema da violência contra a mulher e do relacionamento abusivo está em todas as classes, né? Sim, porque a gente está falando de um problema que é estrutural. Então, nossa sociedade, ela é estruturada dentro de uma cultura machista, patriarcal. Então, as mulheres, elas já são educadas a sofrer essas violências diariamente, sem que sequer percebam que estão sendo vítimas de violência. Então, é um problema realmente que vai acompanhar diversas gerações e é um problema que vai estar presente independente da classe social. Lógico que se a gente estiver diante de uma mulher que não tenha, por exemplo, independência financeira, vai ser muito mais difícil sair desse ciclo de violência. Mas é um problema que vai afetar todas. E, Lanai, a gente está falando de Bahia, né? Bahia é um estado ainda muito machista, tem altíssimas taxas de violência contra a mulher, né? O Brasil é o 5º país em feminicídio no mundo, mas a Bahia também tem números altíssimos de casos de violência e de feminicídio, né? Sim, nesse segundo semestre já tivemos 49 casos de feminicídio. Olha só. Né? Isso prova que as mulheres estão sofrendo violência, estão sendo vítimas de violência a todo instante. Né? No Brasil são 4 milhões de mulheres que sofrem violência física. Então, às vezes a mulher acha que a violência só é aquela física, onde, né, a gente pode ser caracterizada por arranhões, tapas, chutes, pontapés. Mas a violência emocional, ela é mais visível para as mulheres e para aquela pessoa que está ali violentando, porque é o controle. Né? Então a gente precisa mostrar que não é só a violência física, que é o principal tipo de violência. Então a gente tem um problema que é a violência psicológica e a violência moral. É exatamente disso que a gente está falando aqui hoje. Clebson, se as mulheres são educadas entendendo que elas devem ser submissas aos homens, esses homens são educados para mandar nas mulheres. E aí entra a tão falada ultimamente masculinidade tóxica também, que atinge muitos homens e faz mal a vocês homens também, né? Eu acredito que
toda a situação onde você quer mandar em alguém, onde você quer passar muitas vezes do limite em algumas situações, prejudica qualquer ser humano, né? Tanto as mulheres quanto os homens. E é muito importante a gente entender que num relacionamento, é importante que o relacionamento seja um relacionamento a dois, um relacionamento onde as duas pessoas se doam, onde as duas pessoas estão preocupadas uma com a outra, onde as duas pessoas estão preocupadas no bem-estar do outro. Mas quando a gente passa a ciúme excessivo, controle exacerbado, entre outros problemas que acontecem em relacionamentos abusivos, a gente passa aí a ter, muitas vezes, uma pessoa num relacionamento que está sendo negada, que está sofrendo por várias situações, e outra ali que não está fazendo o seu papel que verdadeiramente deveria estar sendo realizado. Então, alguns homens deveriam entender um pouco mais sobre o assunto também e saber, né, o que eles realmente, o papel do homem nos relacionamentos, na sociedade, assim como a mulher também. E nesse caso a gente consegue, né, fazer um trabalho onde a gente possa fazer com que tanto o homem quanto a mulher entendam seus papéis e consigam realizar. Mas claro também, né, isso já começa já de pequeno, já de criança. Nossas emoções, elas são geradas, ensinadas e principalmente desenvolvidas ao decorrer do tempo, desde a infância. Então, quanto melhor, né, uma criança, um homem ou uma mulher que nascem, crescem e veem nos seus pais exemplos, bons exemplos de relacionamento, elas, claro, se tornam adultas que conseguem também transmitir o mesmo ensinamento. Mas quando já do início os pais já ensinam as coisas da forma errada às crianças, passa a se tornar um adulto onde aquele ciclo passa a ser um ciclo repetitivo, onde se repete. E muitas mulheres não conseguem falar sobre isso, acabam indo para os consultórios, né? Porque não conseguem conversar com a família, não conseguem aí conversar nem com o próprio companheiro, que muitas vezes é o abusador nessa questão aí. E aí vão para os consultórios também, né? Quem também tem esse poder aquisitivo para poder bancar também uma terapia, né? E muitas mulheres começam a ficar tristes durante muito tempo e não conseguem identificar por que estão tão tristes, tão depressivas, que é um problema também muito grave da nossa geração, né? É um problema gravíssimo e por conta de muitos fatores, inclusive, na vida dessas mulheres. Então, às vezes, uma mulher que na infância não teve um bom relacionamento com o pai, às vezes não teve um bom relacionamento, ou às vezes a gente pode entrar também até em outros assuntos como abusos, né, sexuais que acontecem também na infância com muitas mulheres, e quando passam para um relacionamento, acabam de forma emocional, às vezes se apegando a um relacionamento também não muito bom e sofrendo algumas consequências nesse relacionamento. E que isso vai gerando tristeza. Então, muitas mulheres nessas situações, às vezes, estão sofrendo de transtornos de ansiedade, transtornos de depressão, síndrome do pânico, outros problemas emocionais que são desencadeados também com dependente. Muito bem. Bom, uma das consequências desse relacionamento abusivo também é o transtorno da personalidade dependente. Quando essa mulher se vê dependente dessa situação e ela não consegue sair, né? A princípio, ela não consegue visualizar como ela vai conseguir quebrar esse ciclo aí de violência emocional, psicológica. Valdiceia Ferreira é auxiliar de enfermagem e passou por isso, né, Valdiceia? Conta um pouquinho da sua história pra gente. Assim, no meu caso, eu não tive um relacionamento abusivo. Tá. Né? Eu tive um namoro normal, com brigas normais. O meu problema veio após o fim do relacionamento. Que eu não consegui, o relacionamento acabou e eu não consegui sair do relacionamento. Eu fiquei sofrendo por 8 anos, esperando a volta da pessoa. E a pessoa não voltou e eu mergulhei nesse abismo. E foi muito triste. Muito, muito triste. Você ficou apegada aí à sua relação? E fiquei. Fiquei durante 8 anos. Sofrendo, chorando todos os dias. Foi muito complicado. Mas é um relacionamento tranquilo? Era um relacionamento normal. Tinha brigas, como todo casal tem, mas nada de abuso, de... Ele era ciumento com você? Era ciumento. Mas nada que me prejudicasse. Um ciúme normal, né? Vai pra onde? Vai com quem? Vem que hora? Esse tipo de coisa. Mas nada abusivo. O meu problema realmente foi com o fim do relacionamento, que eu não consegui sair do relacionamento. Entendi. Acabou e eu fiquei. Você ficou parada ali nessa questão, Estacionei. Né? E aí você começou a fazer terapia? Como é que foi pra você, pra sair dessa? Não, eu fiquei durante quase 8 anos sofrendo, né? Porque eu não sabia que tinha tratamento pra isso. Eu achei que eu amava e que... Que era amor. Que era amor e que um dia ia passar ou não e que não tinha jeito. Até que eu conheci
Glebson, e aí... Conseguiu sair dessa, né? Porque é muito sofrido mesmo a gente se ver presa numa relação, é muito complicado. Tem essa coisa do abandono, né? De se sentir abandonada. Eu não consegui lidar com o abandono, né? Foi um relacionamento assim que eu terminei várias vezes com ele e voltava. E dessa vez foi ele que terminou. Ele me abandonou, mas eu achei que no dia seguinte, que no mês seguinte ia voltar e simplesmente não voltou e o tempo passou e eu sofri, nem percebi. Mas eu sofri muito, todos os dias. E tinha esperança que daqui a pouco volta e nunca voltou. Que ia mudar. É bastante complicado mesmo. Muito complicado. Aí eu queria tirar um pouco da fala daqui da Valdiceia, Dani, a questão dos ciúmes, né? Que ali ela julga como normal essa questão dos ciúmes, vai pra onde, volta que horas. E esses ciúmes muitas vezes foi usado também como justificativa para crimes sérios. Não é o caso, claro, da Valdiceia, deixa claro aqui. Mas os ciúmes, durante muito tempo, os crimes, o que era feminicídio, era colocado como um crime passional, né? Aquele crime pelo amor, pela honra, né? Sim, a gente costuma romantizar muito a violência de gênero. Quando eu falo da gente achar que são comuns coisas que não deveriam ser comuns, é porque a gente já é educado dentro desse sistema, né? E aí o que acontece? Por exemplo, quem está em casa já deve ter apanhado em algum momento na infância com a ideia de que quando a gente bate em alguém, aquela pessoa vai se comportar melhor. Sim. Acredito que muita gente de casa já tenha apanhado na infância. Verdade. Né? E a gente já cresce, né? Nós somos educadas e educados com a ideia de que a violência é uma forma de educação. Sim. Né? Se não é o bater, é o castigo, que de alguma maneira vai envolver a privação de liberdade, a ideia de punição. Então, toda a nossa lógica de educação é toda estruturada de alguma maneira na violência. E aí o que acontece? A gente normaliza muito isso. Então o ciúme, né, está relacionado à ideia de controle, à ideia de posse. Sim. Que você pode, né, de alguma maneira controlar, dominar, mandar na outra pessoa que está ali com você. Quando, na verdade, o relacionamento ele tem que estar centrado na ideia de liberdade. Amor precisa ser compreendido como liberdade. Então, a gente não pode romantizar questões que vão estar ali em muitos relacionamentos fazendo com que aquelas pessoas se sintam mal. Né? Então, matou por amor, não existe matar por amor. A ideia do amor roxo, que é uma expressão que a gente usa, o que é esse amor roxo? É verdade, né? Eu nunca tinha pensado sobre isso, sobre essa questão, né? Esse amor roxo, que é esse amor fervoroso. E as pessoas tratam como algo positivo, mas né? é roxo mesmo de pancada, né? De pegar aquela pessoa que você tanto ama, de sufocar aquela pessoa. Pois é. O você dizer para alguém, não vivo sem você, é interpretado de uma maneira positiva. Mas se a gente analisa isso dentro da perspectiva de quem lida com violência de gênero, cuidado se uma pessoa diz que não vive sem você. Sim. Porque se você algum dia quiser terminar essa relação, o que vai ser dessa pessoa? Ela vai te matar? Ou o que é que pode acontecer a partir dali? Sim. Então, a gente tem que entender que o amor ele precisa estar estruturado na liberdade. Exatamente. Na liberdade, na compreensão, no respeito. E aí, já ampliando um pouco aqui a nossa conversa, Lanai, eu fico pensando que em todos os crimes que acontecem em relação às mulheres, muitos são crimes com um teor de crueldade muito grande, né? São facadas, são mulheres que são queimadas, o homem que tenta deixar alguma marca no rosto daquela mulher, como se ele fosse dono daquela beleza daquela mulher, né? Se não pertence a ele, também não pertence a mais ninguém. Isso tudo também são características de um feminicídio, né? Sim, porque para chegar até esse extremo, a mulher já vem sofrendo, já sofreu vários tipos de violência, né? Então, da mesma forma que ela é agredida verbalmente, sexualmente, moralmente, quando chega a uma violência física extrema, de uma pancadaria, né? De um pontapé, de uma facada, isso é porque perdeu o controle totalmente. Então, o feminicídio é a máxima mesmo da violência. Quando a mulher ainda começa a pedir ajuda, a recorrer aos órgãos, a denunciar, é porque ela ainda, digamos, tem o controle da situação. Né? E aí a doença, essa codependência que a Daniela falou, da mulher achar que ela é vítima de violência porque ela é a culpada. Então começa na explosão, né? No ciclo da violência, na lua de mel, na tensão, na explosão, até que vem ocorrer o feminicídio, que é a perda do controle. Né? Porque a codependência realmente ela faz com que a mulher estagne na situação ali.
que ela acha que ela é um membro, um anexo, né, que faça parte do corpo daquele agressor, que ela vai viver sem, ela não consegue viver sem ele, né? Então isso, até que ela consiga se conscientizar de que ela está sendo vítima de violência, a gente precisa o Estado intervir com ações, né? Publicizar mesmo que é uma as questão campanhas mesmo de educação, de né? educação. Senão, quando acontece, essa mulher já está morta. É o extremo, entendeu? Ela só denuncia porque ali já não está aguentando mais, é a gota d'água, né? Ou um amigo ajuda, ou vem um parceiro, mas assim, para denunciar já é difícil, que dirá chegar exatamente à violência de fato, ao feminicídio. Pois é. Falando sobre relacionamento abusivo, a youtuber Dora Figueiredo, ela publicou no YouTube um depoimento emocionado sobre um relacionamento abusivo. Ela é dona de um canal sobre temas como empoderamento, sexualidade e amor próprio de uma forma diferente. Ela fala por 17 minutos sobre a sua relação com o ex. O depoimento teve mais de 350 mil visualizações em menos de 24 horas e agora a gente separou um trechinho aí pra gente assistir juntos. O relacionamento abusivo, ele começa de uma forma muito sutil. Normalmente, eles te pegam em um momento de fragilidade e daí, então, começam a te idolatrar. Você acha que é um relacionamento abusivo, já começa com um tapa na cara. Não, bebê. Relacionamento abusivo começa lindo. É uma coisa linda, a pessoa te idolatra, fala que você é uma pessoa forte, que você é uma mulher empoderada, que você é uma mulher incrível. E aos poucos, isso vai se perdendo no meio de algumas dicas de como você poderia se comportar melhor. Então, comigo foi, fale menos palavrão, Dora, porque isso e aquilo outro. Eu lembro muito bem do primeiro sinal, que foi quando ele fez, aqui não é lugar pra você falar alto. Foi de você não pode falar alto nesse lugar, pra você não pode falar na internet sobre feminismo. Então foi controlar o volume da minha fala em certos ambientes, até controlar o que eu falava na internet. O começo também era assim, tipo, coma comidas diferentes, experimente mais, coma isso, coma aquilo, pra eu ouvir, eu não vou nunca mais comer perto de você porque você não respeita a comida. Isso porque eu tinha deixado garfo e faca no final da refeição em posições não paralelas. Ele meteu a mão no meu prato e falou, você não tem respeito pela comida, é por isso que eu não como com você, é por isso que eu não cozinho pra você, é por isso que eu não saio com você pra comer, porque você não tem educação. Aí o depoimento da youtuber Dora Figueiredo é forte de ver, porque ela tá muito emocionada. A gente colocou aqui porque o vídeo já é visualizado por muitas pessoas. Ela mesmo publicou esse vídeo no canal, mas ela dá alguns exemplos ali, Clebson, de coisas que parecem até corriqueiras, né? Até não fale alto, xingue menos, né? Que essas questões vêm sempre muito encobertas como provas de amor. E aí eu quero botar esse amor aqui entre aspas, porque isso não é amor, né? Correto. Às vezes não é amor, é dependência. E quando nós falamos de relacionamento abusivo, claro que a gente também tem que falar de um outro tema, que é a dependência emocional. Então, algumas pessoas, por estarem muito ligadas emocionalmente àquela pessoa, ela primeiro não acaba enxergando, né, tudo que está acontecendo ao redor. Então, quando está no olho do furacão, é muito difícil você ter uma visão mais ampla da coisa, até que chegue no momento extremo. Então, muitas vezes a gente tem mulheres passando por esse problema, são dependentes desses homens que são abusivos, que fazem coisas que não acontecem, ou às vezes até mesmo ela não consegue se desvincular daquela pessoa por algum motivo. E aí entra nesse ponto que está relacionado a todo o histórico daquela mulher, né, de tudo aquilo que ela passou durante toda a vida, desde a infância, né, de como ela foi criada pelos pais, qual foi a... E muitas vezes a mente das mulheres, nesse sentido, busca muitas vezes compor um vazio que está dentro dela. Então, muitas vezes, talvez um carinho ou um amor que ela não recebeu na infância, ou muitas vezes
vezes a ter uma figura paterna que não existiu, Sim. e por conta daquela saudade da figura paterna que nunca existiu na vida dela, ela acaba querendo, a mente dela busca preencher aquele vazio, aquela falta. E aí ela acaba encontrando um relacionamento, como nós vimos aí no YouTube, de um homem que realmente trata muito bem, que dá carinho, que dá atenção, que começa com isso tudo. Mas com o passar do tempo, passa a mudar e trazer novos comportamentos totalmente diferentes. Mas naquele momento ela já está, né, dependente emocionalmente. E aí se torna muito mais difícil para ela se desvincular daquele relacionamento, até que coisas mais extremas vão acontecendo e às vezes até o término do relacionamento vai acontecendo depois de coisas mais graves, né, mais pra frente. É verdade. Coisas que a gente acha que a gente nunca vai tolerar, né? Exatamente. Quando a gente ouve, por exemplo, casos de amigas e tal, a gente fala, não, eu jamais vou passar por um relacionamento assim, jamais toleraria um homem que falasse alto comigo. E aí, de repente, a gente se vê dentro dessa situação. E como você disse, quando a gente está no olho do furacão, é difícil a gente identificar o que estamos passando. E começa muito suave, tá? Começa com o homem falando que, não, você não é boa para fazer isso, não, você não tem capacidade, né? Começa minando a sua autoestima, colocando você bem para baixo, para ir piorando as questões ali e ele cada vez sendo mais severo com você. Ó, já temos várias coisas para pensar aqui nesse programa de hoje, nesse primeiro bloco. A gente vai fazer um intervalo rapidinho, mas o Band Mulher volta já já. Não saia daí. Agora vamos falar sobre móveis de qualidade para deixar a sua casa ainda mais bonita. Você precisa conhecer o Baianão Móveis. Já são 13 lojas na Bahia com as melhores opções de móveis para sala, quarto, cozinha, além de colchões e uma linha completa de eletros que vai do liquidificador à geladeira com as melhores marcas do mercado. Acompanhe essas ofertas nos nossos intervalos comerciais e no Instagram também, @Baianão Móveis. São produtos de qualidade com os preços mais baixos do mercado e você diz como quer pagar. Pode ser dinheiro, pode ser carnê ou cartão Baianão. Não adianta bater perna por aí, tá? Preço, qualidade, prazo é no Baianão, especialista em móveis. Já são mais de 20 mil produtos e a melhor operação de vendas do estado com entrega garantida. Siga @Baianão Móveis no Instagram e confira agora as ofertas de hoje e os endereços das 15 lojas. Tem uma aí perto de você. Baianão Móveis, especialista em móveis e em preço baixo. Band Mulher está de volta e agora eu vou te dar uma dica legal para você que gosta de ouvir uma boa música a qualquer momento. Já pensou em ser você a pessoa responsável por fazer a festa acontecer sem ficar dependendo daquelas caixinhas de som michuruca, sem potência? Então eu vou mostrar para vocês esse incrível produto da Oba Box. Chama Oba Sound. É uma caixa de som 7 em 1 sem fio e com uma potência para animar qualquer festa. Oba Sound é uma solução de som completa, possui 80 watts de potência para você poder ouvir em casa ou fazer aquela festa na praia com a galera. E por ser sem fio, você pode levar aí para qualquer lugar sem se preocupar em conectar na energia, já que a sua bateria dura até 5 horas. Ele, inclusive, vem com essa alça aqui, ó, para você pendurar o Oba Sound no guarda-sol, por exemplo, para não ter risco de cair água ou bebida. Ouça rádio FM, MP3 pelo pendrive ou cartão SD, músicas via Bluetooth no celular e mais. Dá para ligar o seu violão nas festas e usar aqui o microfone para fazer aquele show ao vivo com a turma. Dá até para gravar toda a cantoria com função de gravação. Além disso, olha que design bonito que ele tem, não é verdade? Quer garantir o seu Oba Sound com a condição exclusiva? Então ligue gratuitamente para 0800 942 2140. Mas atenção, porque esse preço especial só será válido para quem ligar nos próximos 20 minutos. Depois disso, acabou, hein? Tem mais. Para os primeiros 30 que ligarem, a Oba Box atendeu um pedido especial meu e garantiu uma condição de parcelamento incrível para o preço caber aí no seu bolso. Mas tem que ligar agora. 0800 942 2140. Oba Box, soluções criativas para o seu dia a dia. Bom, segunda-feira é dia de Simplificando. Transformar um terreno baldio, cheio de lixo, em um jardim e horta comunitária 100% orgânica. Hoje nós vamos ver como o sonho de um indivíduo foi capaz de transformar a realidade de toda uma comunidade. Wilson, eu queria que você contasse um pouco para a gente o que é esse espaço. Bom, o Projeto Hortas Urbanas Salvador é um projeto social, solidário, totalmente solidário, e com ações ambientais e educacionais. Nós trabalhamos junto com voluntários, né, que são pessoas que estão aqui ajudando a gente nesse trabalho. E a gente desenvolve aqui tanto a plantação de alimentos como frutas, verduras e legumes, como fazemos ações também na área ambiental, como meliponário, criação de abelhas sem ferrões,
Nós temos aqui o Home Biogás, que é um equipamento israelense que transforma o lixo orgânico em metano, faz o gás e nos fornece também o biofertilizante. E como começou essa ideia? De onde veio esse projeto? Veio da minha cabeça mesmo. Eu comecei a olhar esse terreno aqui abandonado e cheio de lixo, entulho, focos de mosquito e tal, e fui à Secretaria de Cidade Sustentável, a CECIS, solicitar essa área para fazer esse projeto. Uma das ideias do projeto é ressignificar espaços urbanos, né? É transformar áreas degradadas em áreas de produção de alimentos. E a gente trazer uma diversidade maior de plantas, de animais, de insetos, tudo, né? Os pássaros, as borboletas, as abelhas. Então se desenvolveu tudo, um microclima dentro da cidade. Isso é interessante. No ano passado nós recebemos 9 escolas aqui, de crianças de 5 a 10 anos, para ter esse contato com a natureza, para ter contato com a planta, para sentir os sabores, os aromas, né, as texturas, né, saber de onde vem aquele alimento que ela come em casa. Elas não têm essa noção. Acho de onde vem um tomate, de onde vem um quiabo, de onde vem uma fruta, eles não têm noção. A gente está falando em transformação de ambiente, a gente está falando de alimentação. Então, tudo isso é importante. Nós tiramos daqui, por exemplo, que eu tenho aproximadamente 2.900 quilos de alimento para doação. Então, e para onde é que vai? Para a casa de idosos carentes de Salvador. Eu já tive a experiência de chegar em uma casa e só ter cebola. Não tem nenhum tempero para botar no feijão. Então, quando a gente vai chegando, a moça vai quebrando o tempero, jogando na panela. Quer dizer, iam comer feijão com água e sal. Então, é muito gratificante você ver esse resultado, ver as pessoas felizes porque você está chegando com alimento fresco. E detalhe, né? Orgânico, né? Não tem adubo químico, não tem agrotóxico. Não é só um projeto de horta. Eu gosto muito de frisar isso, que as pessoas pensam que é só uma horta. Não é. É muito mais do que uma horta. É um projeto de vida, é um projeto de amor, é um projeto de solidariedade, é um projeto de agregar as pessoas, é um projeto de... não sei explicar, eu sou um apaixonado pelo que eu estou fazendo. A gente volta a falar sobre relacionamento aqui no Band Mulher, o tema da nossa segunda-feira. Eu queria saber da Daniela Portugal, que é advogada, qual é o momento da mulher dar queixa? Ela precisa apanhar para dar queixa? Ela precisa ter alguma marca? Como é que faz? Não, a Lei Maria da Penha, ela na verdade trata de várias formas de violência. A violência física, né, uma delas, mas a gente vai ter também violência moral, né, a violência psicológica, a gente tem também violência sexual, né, para além da violência física propriamente dita, a violência patrimonial também, que é muito comum. Como é a violência patrimonial? Vamos supor, por exemplo, que esse companheiro, esse namorado, destrua alguma coisa sua. Certo, quebre o seu celular, tire seu celular no chão, quebre teu carro para que você não possa sair. Né? São casos de violência patrimonial que vão gerar processos criminais. Certo. Né? A violência moral, né? A violência contra a honra, pode ser uma ridicularização em frente a outras pessoas ou nem precisa da presença dessas outras pessoas. O simples fato dessa pessoa ser ofendida, e é interessante quando eu falo, a gente sempre fala aqui de relacionamento abusivo, a gente sempre fecha na questão do homem como agressor. Mas em relações entre mulheres, isso também pode haver. A Lei Maria da Penha, ela protege a mulher, podendo a pessoa agressora ser homem ou ser mulher. Interessante. Tá? É importante que a vítima seja do sexo feminino, né? E quando eu falo vítima do sexo feminino, sexo no sentido amplo, porque a gente já começa a ter alguns tribunais aplicando Lei Maria da Penha também na defesa de mulheres trans, né? Mas o sexo da pessoa agressora pouco vai importar. Então, uma ofensa à honra, né? Uma ridicularização em frente a outras pessoas, ou uma ofensa, uma injúria em casa mesmo, sem que ninguém ouça, um xingamento, isso já vai poder gerar um processo criminal. Né? Muito antes do caso, né, mais crítico de feminicídio, e essa é uma forma até dessa mulher, de alguma maneira, se prevenir. E o que ela pode usar como prova nesse caso? Olha,
a simples narrativa dela já é uma prova. Agora, lógico que se ela conseguir se cercar de outros elementos probatórios, melhor, né? Então, se ela tiver, por exemplo, um áudio no celular, para os tribunais hoje, essa é uma prova lícita. Certo. Ainda que não haja consciência por parte da pessoa agressora, que normalmente é um homem, né, de que ele está sendo ali gravado. Então, se ela deixou o celular dela ali gravando, ela vai poder usar aquilo dali como prova. Ou testemunhas, porque relacionamentos abusivos, normalmente, né, esses atos de violência, eles são presenciados por uma amiga do casal, por uma vizinha, pelos pais. Filhos, né? Podem ser testemunhas? Filhos, eventualmente, sim. E aí a gente vai ter que ver, né, e avaliar de que maneira aquela narrativa vai poder ser colhida sem dano. Tá. Né? Muito embora não tenha o mesmo peso probatório de alguém que não, né, não tenha nenhum tipo de vínculo, efetivamente, de amizade ou inimizade com nenhuma das partes. Mas também vai poder ser usado de qualquer forma no processo. Então, por exemplo, esse homem que xinga, que já quebrou aqui o celular, né, que ameaça, eu já posso ir na delegacia e já posso dar queixa, né? Deve, necessariamente. A gente fica muito insistindo em relacionamentos que nos fazem mal, porque fomos educadas desde cedo que se o relacionamento deu certo é porque aquele casal será feliz para sempre. Exato. Né? O "e viveram felizes para sempre", ou até que a morte os separe, são frases que a gente vai ouvir, né, a vida inteira nas fábulas, nas novelas, e a gente precisa romper com isso. E no momento que a gente presencia ou vivencia um ato de violência, de imediato a gente já tomar algum tipo de medida. Isso aí, se ela vai numa delegacia e ela dá queixa, ela já tem uma medida protetiva? O que o Estado oferece para ela, assim, de primeira? Pronto, a partir do momento que essa mulher vai a uma delegacia, ou também, né, para não ficar só nas DEANs, ela também pode buscar o GEDEM no âmbito do Ministério Público ou no DEM, no âmbito da Defensoria Pública, para a partir dali, por exemplo, requerer que sejam aplicadas as medidas protetivas de urgência, né? Então, a partir da narrativa daquela mulher, vão poder ser pedidas, né, ao juiz as medidas protetivas de urgência, né? A mais comum delas é o afastamento imediato, né, do agressor. Que ele saia, né? Ou que ele saia de casa, ou se ele se mantenha distante dela. Entendi. Exatamente. Lanai, é papel do Estado também proteger essas mulheres, né? Fazer com que elas identifiquem esse relacionamento abusivo que elas estão vivendo e dar algum tipo de proteção a essas mulheres. E aí, eu acho que a gente tem que fazer esse recorte de muitas vezes dessas mulheres serem mulheres pobres, né? Que estão nas periferias, que são dependentes financeiramente, que não conseguem levar suas famílias, bancar suas famílias sozinhas e não sabem o que fazer para quebrar esse ciclo de violência. Para além dessa denúncia, existe uma rede de proteção, né, de atendimento, uma rede de enfrentamento à violência contra a mulher aqui em Salvador, no estado da Bahia. Nos 27 territórios, nós temos, principalmente aqui em Salvador, o Loreta Valadares, né, que é um centro de referência de atendimento à mulher, onde existe uma equipe multidisciplinar que vai atender essa mulher que esteja em situação de violência. Sim. Consiste em uma equipe com advogado, assistente social, psicóloga. Que aí tem que ser uma equipe multidisciplinar mesmo, né? E a gente precisa integrar esse serviço, como a Daniela falou, no DEM, o GEDEM, né, o próprio Tribunal de Justiça. Nós temos uma casa-abrigo, existe um processo de regionalização das casas-abrigo. Nós temos 3 casas aqui no estado da Bahia, que atende mulheres que estão em risco iminente de morte. Então, essa mulher que está em situação de violência, que não tem para onde ir, né? Aquela mulher que é atendida vai também passar por uma triagem, por uma central de atendimento, né? E ela é acolhida. Normalmente, essa mulher, para adentrar essa casa, ela precisa registrar a ocorrência, né? Então, a gente precisa do acompanhamento e da integração dessa rede. Por isso que é necessário essa mulher denunciar, porque ela vai estar coberta, né, por um boletim de ocorrência e tem um encaminhamento de um próprio órgão, né, que é direcionado, que é especializado para atendimento à mulher. Então, é papel do Estado essa intervenção, né, propor políticas públicas de enfrentamento à violência, articular esses serviços, integrar, né? A gente fala muito da política de integração, porque não dá para ser só aquela caixinha, o Ministério Público trabalhar sozinho, a Defensoria trabalhar sozinha. Tem que estar aí Estado, município, integrada, todo mundo trabalhando junto também, né? Então, muitas mulheres não sabem desses serviços, nós precisamos divulgar. Existe uma rede articulada, existe uma rede estruturada no estado da Bahia. Então, hoje nós temos 33 centros de referência especializados, né, para atender essas mulheres em situação de violência.
tem as rondas Maria da Penha, né? Tem o GEDEM, como nós já falamos, tem o NUDEM, tem a Casa Abrigo, que é muito importante, principalmente para aquelas mulheres que estão em situação de vulnerabilidade mesmo. Aqui na capital a gente tem 2 delegacias aí de atendimento à mulher, né? Que são as DEANs de Brotas, de Periperi. Isso. Mas no interior do estado ainda é muito pouco essas delegacias específicas de atendimento à mulher, né? São 15 aí, em comparação aos 400 e poucos municípios. 417 municípios que a gente tem aqui na Bahia. Mas essa mulher pode ir a qualquer delegacia da queixa, né? Qualquer delegacia, sendo ela especializada ou não, porque às vezes no município ela não existe uma delegacia especializada. Então ela tem que procurar uma delegacia territorial. Daí qualquer profissional, qualquer delegado, ele tem o dever, né, de atender essa mulher em situação de violência. E para todas as situações também tem o número 180, que é a Central de Atendimento à Mulher. Você pode ligar de qualquer lugar, uma ligação gratuita. A todo momento você pode discar 180 e fazer a sua denúncia. Eu queria saber da Valdiceia, que aí passou durante muito tempo por essa questão do transtorno de personalidade dependente. Você chegou a conversar com alguém na sua família? O que você sentia, Valdiceia? Olha, eu conversei no início, mas depois, devido ao longo prazo que isso se estendeu, ficou um assunto cansativo para as pessoas, né? As pessoas até debochavam, nossa, já há tanto tempo e você ainda com esse problema, então eu já nem falava mais do assunto. Até que eu tive com uma irmã que ela teve esse tratamento e ela me indicou Clebson, né? E aí eu conversei com ele. Uma irmã que também passou por essa mesma coisa que você? Não, ela já foi outro problema, certo, né? Ela fez a terapia com ele. E aí ela me indicou. Quando ela me disse que ia fazer, eu até debochei, né? Achei o assunto. Mas aí eu conversei com ele disse que poderia me ajudar e foi que ele realmente entrou na minha vida e fez toda a diferença. E depois desse tratamento, o que é que você voltou a sentir que você tinha perdido aí com o fim da relação? Não é que eu voltei a sentir que eu perdi. Assim, eu simplesmente voltei a ser uma pessoa normal, que eu era melancólica, depressiva. Voltou a sentir vontade de viver, né? Voltei a ser uma pessoa normal, porque eu era depressiva, melancólica, chorosa. E tudo isso acabou com o tratamento. Sim. Né? O fundo emocional, assim, foi tratado e foi arrancado o problema. Essa alegria de viver, né? Completamente, voltou minha alegria. Eu fiquei assim, eu considero, né, que eu disse para ele que considero que eu cheguei ao estágio máximo, assim, da paixão, né? Eu evitava sair para não ter que encontrar com a pessoa, me limitava muito e tudo isso acabou. Não tenho mais esse problema. Eu encontro com uma pessoa... Fico feliz. Muito, mas... Gente, é uma coisa assim que maltrata muito. Maltrata muito, com certeza. Só quem passa, tem pessoas que podem ver e dizer, isso é bobagem, mas não é. Só quem passa por isso é que sabe. Com certeza. É muito sofrido e você acaba adoecendo cada vez mais, sabe? Por conta de achar que não tem. Você vai achar que tem tratamento para amor? Não acha que não tem, né? Mas, verdade. Na realidade, não é só o amor, né? É a doença. É a dependência. A dependência aí, né? Não é emocional. Só amor, como a gente falou, é a questão da dependência. E essa dependência, Clebson, muitas vezes é que faz a mulher... Mesmo depois que ela dá queixa, ela volta para casa, ela perdoa o homem muitas vezes, né? Ela cai ali na conversinha dele de que ele não vai fazer mais, que foi só um momento ali de explosão. É muito comum essa mulher voltar aí para esse homem, para esse relacionamento abusivo que fez promessas de que tudo vai mudar, né? Exatamente. A dependência, ela tem várias causas emocionais. Então, uma coisa que eu gosto muito de frisar é que nós, seres humanos, acreditamos que nós somos mais conscientes, racionais. E isso, na verdade, é um mito, porque todos os nossos comportamentos, ações, têm maior influência nos nossos sistemas emocionais. Então, muitas vezes, essa mulher que ela está dependente, ela não consegue se desvincular desse relacionamento tão facilmente, né? Então, ela sente que dentro dela tem algo muito mais forte do que a razão. A razão dela até diz, muitas vezes, as pessoas que estão ao redor falam para ela, larga essa pessoa, não fique nesse relacionamento, é ruim, sozinha você vai ficar melhor. Mas ela sente que tem algo dentro dela que tem muito mais força do que a decisão racional. Sim. E aquela dependência emocional faz com que ela sempre decida, às vezes, perdoar, continuar no relacionamento. E aí aquilo vai trazendo depois, mais para frente, outros problemas. Mas para ela se desvincular de um
um relacionamento não é algo tão simples, não é algo tão fácil. E aí precisa de muito amor próprio, né? Exatamente. Precisa muito de autoconhecimento e se amar para você ter coragem de largar aquele homem que te bate, mas que você ainda ama, né? Exatamente. Aí vão entrar outras questões, baixa autoestima, insegurança, ansiedade, medo e além de, claro, né, esse sentimento que se é muito confundido com amor. É uma dependência emocional, né? Uma necessidade de estar com aquela pessoa a qualquer custo. E isso não é amor, não é? Mas esse transtorno é muito confundível, porque as pessoas não se conhecem, elas não se entendem, elas muitas vezes não sabem o que está acontecendo comigo. Eu não entendo porque eu não consigo me desvincular desse relacionamento. Ou às vezes eu já terminei esse relacionamento, já passou muito tempo, eu não consigo esquecer essa pessoa, eu não consigo me desvincular, às vezes retorna para aquele relacionamento novamente, ou às vezes até essa outra pessoa, esse outro homem não quer mais o relacionamento, mas ela continua insistindo, ela continua procurando, ela não consegue se desvincular tão facilmente, porque é um problema emocional, né? E aí tem mais influência do que a razão dela. Exato, é bem complicado. Agora, Daniela, durante muito tempo também a gente ouviu que briga de marido e mulher, a gente não mete a colher, a gente não entra, né? Deixa eles brigarem lá. E aí, de um tempo pra cá, até com uma força-tarefa aí da secretaria, a gente começou a entender que se mete a colher sim. Então, uma pessoa, por exemplo, se eu ouço a minha vizinha quebrando pau, apanhando do marido, eu posso dar queixa? Pode. Na verdade, a gente teve uma decisão muito importante do Supremo Tribunal Federal sobre isso, né? Porque os crimes de lesão corporal, né, as lesões leves, elas eram processadas por meio de ação penal pública condicionada à representação. O que é que isso significava? Sim. Significava que, para que você tivesse um processo criminal, necessariamente a vítima tinha que representar. A vítima que precisava dar esse pontapé inicial. E aí o STF entendeu que era inconstitucional exigir isso da vítima. Porque muitas vezes a gente está falando de uma mulher que está apavorada, não é verdade? Que está com medo e que não vai ter coragem, né, de iniciar uma ação criminal. E o Estado ele ficaria de mãos atadas se essa mulher não desse esse pontapé inicial. E aí o STF, por conta disso, entendeu, olha, é inconstitucional exigir isso. O que significa que a ação penal nas lesões leves passou a ser de ação penal pública incondicionada. O que é que significa? Que se o Estado toma conhecimento de alguma maneira, e pode ser uma vizinha que foi falar, pode ser alguma conhecida, pode ser uma desconhecida que viu na rua a situação e foi, né, dar conhecimento ao Estado disso, e a partir daí a gente já vai poder ter um processo criminal. Mesmo assim, se eu não tiver provas, né? Se eu só simplesmente testemunhei. Pronto, isso já é uma prova para o processo criminal. Entendi. Você vê como a gente está apegada a essa coisa da prova, né? A coisa da prova como sendo necessariamente uma perícia, algo que você segure. Exatamente. Não. Se eu vi você sofrer um ato de violência e chego a uma delegacia dizendo, olha, eu vi Pamela sofrer um ato de violência, isso é uma prova. Eu sou ali testemunha daquele processo. Porque normalmente a gente fica com aquela ideia de, você pode testemunhar para mim, como se a testemunha, na verdade, fosse uma amiga que você leva para um processo criminal. E não é assim. Às vezes, por exemplo, eu nem te conheço, mas eu sei que você presenciou os fatos, eu quero que você diga, eu não vou te pedir para você ser ou não minha testemunha. Eu vou dizer, olha, Pamela, no dia tal, ela estava presente quando o fato aconteceu. Ela sabe, e você vai ser intimada. Você vai ter que testemunhar. Entendi. Não é que você escolha isso. Nosso Band Mulher está chegando ao final. Queria agradecer aqui muitíssimo a presença de vocês. Mais uma vez falando sobre um tema importantíssimo, que é o relacionamento abusivo, que é a violência contra a mulher. A gente sempre vai estar pautando aqui, porque eu acho que o maior combate à violência é educação. A gente precisa educar os homens e também nos educar as mulheres. Muito obrigada pela companhia. Terça-feira estamos de volta, tá bom? Uma ótima tarde e até lá. Tchau, tchau.